Olá pessoal, bem-vindos. O problema 51 está aí, ó. O valor do cosseno de 735 graus ele dá então 4 opções aí. Ele quer que calculemos o cosseno de 735 graus. Então veja lá. 735 graus é um arco maior que 360 graus. Então o que nós devemos fazer? Dividi-lo por 360 e pegar o arco resto, o resto da divisão. O seno, o cosseno, a tangente, a cotangente, a secante e a cossecante do arco dado são iguais ao do arco resto. Por quê? Porque são arcos côngruos, eles têm a mesma extremidade no ciclo trigonométrico. Então, o que nós temos que fazer? Dividir o arco, quando ele é maior que 360, dividi-lo por 360. Tá? Para quê? Para ver quantas voltas e ver o resto que sobrou. Então veja aí a continha. 735 graus dividido por 360, que não é nada não, é 300, é 3, tá? Dá 2 voltas, 2 vezes 360, 720. 735 menos 720 sobraram 15 graus. Então são 2 voltas completas no ciclo mais 15 graus. Esse 15 graus que é o arco resto, que eu estou chamando de arco resto, é o resto da divisão. Então 735 graus é 2 vezes 360 mais 15 graus. Prestou atenção ali? O arco dado e o arco de 15 graus, ou seja, 735 graus e 15 graus tem o mesmo cosseno, mesmo seno, etc. Então está escrito lá em cima. Cosseno de 735 graus igual ao cosseno de 15 graus. E o cosseno de 15? É o cosseno de 45 menos 30, por exemplo, ou 60 menos 45. Aqui eu usei 45 menos 30, que dá quanto? 15. Isso aqui significa o cosseno da diferença de dois arcos. O cosseno da diferença de dois arcos, A menos B, é o cosseno de A vezes cosseno B, mais seno de A vezes seno B. Certo? Cosseno da diferença. Você tem que saber essa fórmula, né? Então veja bem, o arco A é 45 e o arco B é 30. Então 45 menos 30 cosseno de 15, que nós vamos calcular, não é isso? Então como é que vai ficar cosseno de 15 graus? Vai ficar assim, ó. Cosseno A, cosseno B, ou seja, cosseno de 45 vezes cosseno de 30, mais seno A, seno B, ou seja, seno de 45 vezes seno de 30. Cosseno de 45, veja bem, o arco de 15, que nós não sabemos de cor, só tem na tabela, nós pegamos dois arcos chamados notáveis, né? 45 menos 30. Então, 45 e 30, 60, nós devemos saber de cor. Cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Cosseno de 30, raiz de 3 sobre 2. Mais seno de 45, raiz de 2 sobre 2. Seno de 30 é meio. Aqui eu errei, eu coloquei uma raiz aqui. Não, seno de 30 é meio. 1 sobre 2. Raiz de 2 vezes raiz de 3, raiz de 6. 2 vezes 2, 4. Mais raiz de 2 vezes 1, raiz de 2. 2 vezes 2, 4. Como o denominador agora é comum, eu posso colocar raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4 apenas, porque a soma de frações com o mesmo denominador, você conserva o denominador, não é assim? Então, está aí. O cosseno de 735 graus é igual ao cosseno de 15 graus, que é igual a raiz de 2 mais raiz de 6 sobre 4, ou raiz de 6 mais raiz de 2 sobre 4. Tá certo? Estuda bem isso aí. Vamos agora ao problema 52, questão 52.
da prova de sargento. A questão 52 diz assim, ó, considere os segmentos de retas A, B e CD, onde o ponto A tem coordenadas 0, 10, ponto B 2, 12, ponto C menos 2, 3 e ponto D 4, 3. O segmento MN, determinado pelos pontos médios dos segmentos AB e CD, é dado pelos pontos M e N, pertencentes respectivamente a AB e CD. Assinale a alternativa que corresponde corretamente a esses pontos. O que ele está nos pedindo? Ele deu os pontos A, B, C e D. Ele quer o ponto médio de AB, que ele chamou de M, e que é o ponto médio de CD, que ele chamou de N. Ele quer o ponto médio. Então veja bem, x do ponto médio, x de A mais x de B sobre 2. E o y do ponto médio é o y de A mais o y de B dividido por 2, porque é média, ponto médio. É o que fica no meio, é a média aritmética. Média aritmética das abscissas, média aritmética das ordenadas. Então vamos lá. O ponto 0,10, A 0,10 e B 2,12, como é que calcula o ponto médio? X de A mais x de B, 0 mais 2, dividido por 2. 2 dividido por 2, 1. E o y de M é o y de A, 10, mais o y de B, 12, dividido por 2. 22 por 2 dá 11. Então, o ponto médio do segmento AB é o ponto M. Quais as coordenadas? 1 e 11. Agora, vamos determinar o ponto médio do segmento, o quê? Segmento CD. O x do ponto N, menos 2 mais 4 sobre 2. 4 menos 2, 2 sobre 2, 1. E o y de N? Y de C mais y de D, 3 mais 3, dividido por 2, que dá 3. Então, quais as coordenadas do ponto médio do segmento CD? Ponto que ele chamou de M. Coordenadas 1, 3. Então, estão aí calculadas as coordenadas do ponto médio. Questão 53. A questão 53 diz assim, ó, considere os pontos A, 28 e B, 80. A distância entre eles é de raiz de 14, 3 raiz de 2, 3 raiz de 7 e 10. O que ele está nos pedindo? Ele deu dois pontos, A e B, pediu a distância entre eles. Fórmula da distância entre dois pontos no plano. Raiz quadrada de x2 menos x1 ao quadrado mais y2 menos y1 ao quadrado. Ou então a gente pode dizer assim também, ó. Não são pontos A e B? Eu posso dizer x de B menos x de A, y de B menos y de A. Certo? Então veja lá, os pontos são 2, 8 e 8, 0. Então como é que fica? Raiz quadrada de 8 x de B, ó, menos 2, 8 menos 2, ao quadrado, mais, agora o y de B, menos y de A, 0 menos 8 ao quadrado, tá? Poderia ser o contrário também, né? Por quê? Porque, como nós vamos elevar ao quadrado, se a diferença der negativa, ela vai ficar positiva, certo? Poderia ser 2 menos 8 e 8 menos 0 ao quadrado. Então, como é que fica? 8 menos 2, 6 ao quadrado, mais 0 menos 8. Menos 8 ao quadrado é o mesmo que mais 8 ao quadrado, não é? 6 ao quadrado, 36. 8 ao quadrado, 64. 36 mais 64 é 100. Raiz quadrada de 100 é 10. Resposta 10. Veja o desenho que eu fiz. Se você observar no desenho, o que nós estamos vendo? Ó, eu marquei no plano cartesiano os pontos A, 2 de x, 8 de y. Está ele aqui, ponto A. E o ponto B é o 8, 0. 8 de x, 0 de y. Está ele aqui em cima do eixo x. Nós queremos a distância de A até B. Observa que essa distância
Isso aqui é a hipotenusa de um triângulo retângulo. Aqui é um cateto, aqui o outro cateto. Esse cateto mede quanto? 8 menos 0 mede 8. E esse cateto mede quanto? 8 menos 2, ele mede 6. Teorema de Pitágoras. 10 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais 8 ao quadrado. Não fechou? Então tá aí. Muito bem. Pessoal, nas próximas aulas nós vamos continuar aí as questões desta prova, tá bom? Por enquanto é só. Na próxima aula eu vou trazer as questões seguintes. Então por enquanto é só. Até, estuda bem, força, determinação e muito obrigado.